E aí, Emerson Luiz, boa tarde, meu amigo. Boa tarde, tudo bem, Rodrigo? Boa tarde certinho, a todos. Graças tudo a Deus. 10. E contigo, beleza? Ótimo, contigo também, tudo certo. Já dá para comprar ingresso aí? Porque já passou aquela semana que você falou semana passada. O clube falou que venderia na semana passada, nada. Deu uma atualizada agora, também nada. Não sei se vão... Alô, Metropolitano, e o ingresso? Semana. Cadê? Cadê o ingresso Metropolitano e Beck aí? Ainda nenhuma informação, nenhuma novidade. A gente espera porque existe uma ansiedade muito grande. Mas também eles devem saber da logística, que é melhor na semana do jogo, enfim. Vamos aguardar, mas está todo mundo esperando. Tem que vender antecipadamente. Se promete naquela semana, tem que cumprir. Já começou errado, na minha opinião, né? Vai lá, Emerson, contigo. Matt Fischer, muita informação agora. Vamos lá. Primeiro, Rodrigo, uma menina de Indaial se sagrou campeã mundial de jiu-jitsu na Itália. É a Melissa Nicoletti, medalha de ouro no Eurokids, disputado em Roma. Tá ela aí toda feliz, faixa laranja. Recentemente ela foi campeã sul-americana no Rio de Janeiro, campeã do Kids International em Curitiba, campeã estadual. A Melissa tem 13 anos, é de Blumenau, nasceu aqui, mas treina e compete pelo CT Moraes e Lopes em Indaial. Também estiveram na Europa e representaram Indaial os irmãos Pietro, que também foi campeão, e o Gregory Noronha, que foi vice-campeão. Parabéns a todos aí, os pais entraram em contato pedindo aquela força. Tá aí na tela do Balanço Geral esse registro muito importante. Parabéns a todos. Aos pais também, é claro, porque batalham, ajudam demais. Começou mais uma competição do futebol amador aqui em Blumenau. Vamos ver os resultados. É o campeonato da Liga Blumenauense de Futebol. Primeira rodada, Taça Cidade de Blumenau. No Progresso, no sábado, o Canto do Rio na abertura venceu o NFC da Velha por 3-0. Na Itopava Central, o Alvorada, comemorando 50 anos, bateu o Salto do Norte por 2-1. Na Itopava, o Atlético empatou com o Guerreiros do Futuro em 1-1 e o Bandeirantes e o Corinthians empataram em 1-1 no Grêmio Itopavazinho, os jogos da primeira rodada. Nona rodada agora do Campeonato Brasileiro, rodada com 4 clássicos, 2 deles terminaram empatados em 0-0. Cruzeiro e Atlético Mineiro, Flamengo e Botafogo. Resultado que o Palmeiras comemorou e de quebra fez a sua parte de virada diante do Bragantino para se isolar na liderança. Já o Vasco, em jogo transmitido aqui pela NDTV Record, venceu o Fortaleza e deixou a zona do rebaixamento. Em jogo transmitido na tela da NDTV Record, o Vasco venceu Fortaleza por 3-0 em São Januário. Os gols da equipe carioca foram marcados por Nuno Moreira e o destaque da partida, Verrete, 2 vezes. Com a vitória, o Vasco quebrou a sequência de 9 jogos sem vencer e saiu da zona de rebaixamento. O Ceará venceu o Sport no Castelão por 2-0. Os gols da vitória alvinegra diante do time rubro-negro foram marcados por Lucas Mugni e Galeano, um em cada etapa da partida. No Morumbis, o São Paulo venceu de virada o Grêmio por 2-1. Aravena abriu o placar para os gaúchos. A Arboleda deixou tudo igual e André Silva, de pênalti, ampliou para os donos da casa. O resultado negativo deixou o Grêmio dentro da zona de rebaixamento. Na Neoquímica Arena, com uma tarde inspirada de Yuri Alberto, o Corinthians venceu o Santos pelo placar mínimo. O único gol da partida saiu dos pés do artilheiro. No jogo entre Bahia e Vitória, na Arena Fonte Nova, o tricolor levou a melhor. Eric Pulga abriu o placar. O Vitória chegou a empatar com Renato Kaiser. Só que Michel Araújo decidiu o confronto. Bahia 2, Vitória 1. Fluminense e Juventude ficaram no 1-1 no estádio Alfredo Jaconi. Os gols só saíram no segundo tempo. Batalha abriu o placar para os gaúchos e Hércules buscou o empate para os cariocas. De virada, o Palmeiras venceu o Bragantino por 2-1 no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. Murilo e Maurício fizeram os gols do Alviverde. O volante Gabriel marcou para o Massa Bruto. Para fechar, o Inter recebeu o Mirassol no Beira-Rio. As equipes ficaram no empate em 1-1. Gêmeos marcou para os visitantes. E o gol dos gaúchos foi marcado por Ricardo Matias. Vamos ver então como é que ficou a classificação? Aqui na tela vertical do Balanço Geral, Palmeiras, líder isolado, 22 pontos, abriu 4
para o Flamengo, que é o segundo com 18, Cruzeiro, Bragantino 17, Ceará, Bahia com 15, Fluminense é o sétimo com 14, Corinthians, Atlético Mineiro 13 e o Botafogo com 12, os 10 primeiros colocados. Aí na outra página nós temos São Paulo com 12, Mirassol com 11, Vasco, Fortaleza, Internacional com 10, Vitória com 9, zona do rebaixamento, Grêmio também com 9, Juventude 8, Santos 5 e o Sport 2. A semana é dedicada aos jogos de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Por isso, a 10ª rodada da Série A terá partidas só no fim de semana. Mas para você já se atualizar, se projetar, vamos dar uma olhada. Vai ter o clássico com transmissão da NDTV Record. Fluminense e Vasco da Gama no sábado, 6h30, direto do Maracanã, abrindo essa rodada importante. São Paulo vai receber o Mirassol também no sábado, jogo marcado para as 6h30 no Cícero Pompeu do Toledo, Morumbi. Atlético Mineiro e Corinthians jogam na Arena do Galo, sábado, 9h da noite. Aí nós temos no domingo, em Porto Alegre, Grêmio tentando sair da zona do rebaixamento contra o Bahia. O jogo vai ser de manhã, às 11h, lá em Porto Alegre. Que jogo, hein? Palmeiras e Flamengo no Allianz Parque, domingo, é o jogo da rodada, 4h. Palmeiras pode disparar, o Flamengo pode encostar novamente, reduzir para 1 ponto. Sport Internacional jogam também no domingo em Recife, Ilha do Retiro, 4h. Vitória enfrenta o Santos também no domingo, lá em Salvador, no Barradão, jogo marcado para as 6h30. E tem a sequência ainda no domingo, mais uma partida, Fortaleza e Cruzeiro, lá no Ceará, em Fortaleza, 8h30 essa partida. Aí na segunda-feira tem Bragantino e Juventude, no Estádio Municipal de Bragança Paulista, 8h. E o Botafogo vai entrar em campo só no dia 4 de junho contra o Ceará, por conta dessa maratona de jogos aí, de Libertadores, de Campeonato Brasileiro, a chegada do Mundial de Clubes. Foi um acordo bom para o Botafogo contra o Ceará. Só no dia, portanto, 4 de junho, pode perder jogadores porque é data FIFA por conta das eliminatórias, a estreia, inclusive, do Ancelotti na seleção. Série B, na abertura da 8ª rodada, quinta-feira o Avaí empatou com a Ferroviária em Araraquara, 1-1. Sexta, na Arena Condá, Chapecoense venceu o Cuiabá por 2-1. E ontem o Criciúma foi superado pelo CRB. Jogando no estádio Rei Pelé, o Tigre foi derrotado pelo placar mínimo e com gol contra. Marcelo Benevenuto, ao tentar um corte, mandou contra o próprio gol. O Criciúma quase deixou tudo igual com o Morelli, que acertou o travessão. E a equipe do sul do estado teve a grande chance do empate em cobrança de pênalti. Mas Marcelo Hermes bateu rasteiro e o goleiro Matheus Albino defendeu. Final CRB 1, Criciúma 0. E está numa posição difícil, porque hoje tem Volta Redonda jogando contra o Amazonas, no Rio, Coritiba e América Mineiro. Aí o Criciúma, dependendo, pode entrar na zona do rebaixamento. Goiás, Vila Nova, Remo e CRB são os 4 primeiros. Chapecoense, 6º lugar com 13. O Avaí é o 7º com 13. Aí a gente vai ver a situação do Criciúma, que é um pouco mais delicada. É o 16º colocado com 6 pontos. Volta Redonda, portanto, hoje 5 pontos, enfrenta o Amazonas. Pode jogar o Tigre para a zona do rebaixamento. E já na próxima semana, no sábado, tem o Avaí no estado da ressacada contra a Chapecoense, confronto catarinense. E segunda-feira o Criciúma recebe o Coritiba. Sexta rodada da Série C bastante positiva para os catarinenses. Primeira vitória do Figueirense, 2-0 para cima do Ituano no Scarpelli com gols do Nicolas e do Renan, que tirou o Alvinegro da zona do rebaixamento. Agora é o 16º colocado. E que vitória do Brusque para cima da Ponte Preta em Campinas. Biel de pênalti fez 1-0. A Ponte teve um jogador expulso e o trabalho do quadricolor foi facilitado. Thomas fez 2-0. O Wanderson até descontou. Só que novamente o Thomas e o João Veras confirmaram a vitória por 4-1. O Brusque voltou ao G8, é o 3º colocado na Série C. Rapidinho só para a gente confirmar então a posição do Brusque, do Figueirense, que deixou a zona do rebaixamento. A hora que faz uma vitória, o Brusque era o 9º colocado antes da rodada, saltou para a 3ª posição com 11, só 2 a menos do que a Ponte Preta, justamente o adversário que ele tocou. 4-1, teve peso aquela expulsão, mas é uma vitória a ser celebrada.
G8. 8 passam para a próxima fase. Aí, lá no outro lado, Figueirense deixou, portanto, a zona do rebaixamento, tem 5 pontos em 16º lugar. Segunda-feira que vem, tem Guarani e Figueirense lá em Campinas, Brusque e São Bernardo no Augusto Bauer. Na Série D, na quinta rodada, teve confronto catarinense. No duelo de catarinenses, o Joinville levou a melhor jogando em casa contra o Barra e é novamente líder do grupo. Keké abriu o placar no segundo tempo. Bernabé deixou tudo igual e já no finalzinho do jogo, Guilherme Escuro fez um golaço para dar a vitória ao time do norte do estado. Joinville 2, Barra 1. Jogando em casa no Gigantão das Avenidas, o Marcílio Dias venceu o Azures por 1-0. O Marinheiro balançou a rede no segundo tempo com o atacante Alex Gonçalves. Ex-Santa Catarina. Bom centroavante esse Alex Gonçalves. Joinville, portanto, lidera com 10, Barra com 9, São José e Marcílio Dias com 8, Azures e São Luís com 6, Guarani e Bagé com 5, Brasil de Pelotas com 4. Que legal, os 3 representantes por hora estão no G4. Sábado tem Barra e São José, Brasil e Marcílio Dias lá em Pelotas, São Luís de Juí e Joinville. Faltam 9 rodadas para terminar essa Série D. E esse final de semana aconteceu aqui em Blumenau a Copa Santa Catarina de Powerlifting, que contou com atletas de todo o estado e até de outras regiões do país. Uma competição de força que demanda muita preparação e organização. A Copa Santa Catarina de Powerlifting, supino e terra, reuniu mais de 100 atletas no ginásio Galegão. Participantes de todas as idades, desde os mais novos até os mais experientes. Natural de Blumenau, o Wilson compete desde o final dos anos 80 e destaca que o esporte mudou a vida dele. Hoje, aos 66 anos de idade, pensa somente em conquistar ainda mais na modalidade, batendo os próprios recordes a cada competição que disputa. Eu já treino 40 anos, entrei no esporte na década de 80 e aconselho a todos, né, fazer o esporte, trocar alimentação. O esporte mudou minha vida. O esporte muda a minha vida e muda de qualquer um, né? Desde que você queira mudar a vida. Então o esporte, para mim, como hoje está competindo, é uma grande satisfação para mim e para toda a minha família também, que viram a minha mudança muito drástica no esporte, como mudei a minha vida. A Copa Santa Catarina é organizada pela Associação Catarinense de Levantamentos Básicos e neste ano em Blumenau contou com uma grande estrutura, como destaca o diretor técnico da entidade. Organizador de diversos eventos pelo país, Thiago também é atleta e treinador, sempre lutando muito pelo esporte. Abranger tudo isso não é tão fácil assim, né? Porque você tem a parte de preparação, a parte onde que eu preciso estar treinando e fazendo as minhas planilhas de treino. Como treinador, isso leva eu num nível um pouco mais alto por também ser atleta e também estar sempre envolvido com as organizações. O powerlifting cresce cada vez mais no Brasil, com a prática começando nas academias e seguindo até as grandes competições. Um esporte para todas as idades e que demanda muita força, não apenas física, mas força de vontade. É uma competição interestadual, existe aqui atletas de outros estados também. E a maioria aqui de Santa Catarina, pois ela iniciou como uma Copa fechada e nós resolvemos abri-la para o público, para os atletas de fora do estado. A competição está crescendo a nível interestadual. Nós estamos com um projeto de no ano que vem fazer a mesma competição com premiação em dinheiro para justamente chamar mais o público da força, né? Que legal, bacana esse evento aqui em Blumenau, destacado aqui na NDTV Record. Um alô, Emerson, para Jane Maba, de aniversário hoje. Querida Jane, dos clubes de Cacetinho aí, beijão. Jane, tudo de bom? Festa grande que rolou aí no final de semana, hein, Jane? Ó, tem a imagem aí para a hora do alô também? Coloca a criançada, tem até áudio aí no vídeo. Pode colocar, Guto, coloca aí, porque aqui a criançada pede. Ó. O Jair filmou de manhã. Era uma época boa, cara, daí com cantão, daí... Vocês não podem ver uma câmera que ficou assim, viu, Emerson Luiz? Que legal, que bacana. O pessoal do Shalom aí acompanhando a gente, um abraço, obrigado pela companhia. E eles acompanham o BG na escola sempre quarta-feira. Bacana, né? Legal, esse legal. resultado de um quadro fixo aí do Balanço Geral. Deixa eu aproveitar o gancho ali, o Wilson Floriani participou, que legal, sabia da história dele, do levantamento de peso, participou da reportagem, irmão do Ayrton Floriani. É verdade. Eles não perdem o Balanço Geral, Maria Regina também, um grande abraço a todos aí. Até amanhã, Emerson. Valeu, um abraço, Rodrigo, até amanhã.